a gente está falando de crédito privado, o interessante é, os investidores hoje têm, né, à disposição, já hoje, em 2018, uma gama muito grande de créditos privados de diferentes companhias que pagam, né, o principal mais o interesse, mais juro para ele no tempo, de uma forma mais satisfatória do que outras opções tradicionais, como o CDB do banco lá de primeira linha, por exemplo. Exato. Né, com um risco que ainda é um risco baixo, né, e que se ele tiver uma carteira diversificada, uma carteira bem selecionada, bem monitorada, ele vai ter um retorno, vai ter um yield, vai ter um alfa mais interessante para si, né? Esse desenvolvimento no Brasil ele foi já um desenvolvimento nas últimas 2 décadas, principalmente, muito grande, né? E ele tende a continuar acontecendo, né? Onde tanto as empresas mais tradicionais emitem crédito, quanto empresas novas vão chegando no mercado e também vão, né, por interesse de reperfilar sua dívida, por interesse de se capitalizar para fazer um investimento estratégico, vão acessando o mercado com o preço de pagar um juro, né, para aqueles investidores que estão dispostos a estar ali. É um processo que está sendo retroalimentado, né? Porque agora, antes as empresas para captar 300, 500 milhões, precisavam ir no banco e esse dinheiro tinha que vir de fato do banco. Hoje, gestoras, os clientes, nós conseguimos fazer assets como a DLM consegue alimentar este mercado, fazer essa emissão direto, e aí consegue então capta os recursos, investe esse recurso diretamente, então você elimina essa ponta e consegue dar resultado, capta mais, e esse é um processo que vai se alimentando entre o cliente aplicando a gestora conseguindo já fazer o crédito direto para o banco, para a empresa, quer dizer, e dar resultado para captar mais e assim vai. Deixa eu fazer um resumo até agora para vocês entenderem e vocês me interrompem ou podem criticar o que eu disser, mas a ideia é mais ou menos assim, você que está acostumado com o CDB. Como é que o mercado funcionava muito até antigamente? A maioria ainda funciona muito assim. Você empresta o dinheiro para o banco e o banco emite um CDB para você, ou seja, você empresta o dinheiro para o banco. O banco, por sua parte, emprestava para uma empresa privada. Uma empresa como, por exemplo, já que nós estamos em Minas Gerais, vamos falar da Vale do Rio Doce aqui, né? Então você emprestava dinheiro para o banco emprestava dinheiro para a Vale do Rio Doce. Só que agora, como o mercado financeiro evoluiu, né, vocês mesmos estão evoluindo, né, vocês estão investindo por fora do banco, estão investindo em empresas como a XP e através de empresas como a nossa Eu Quero Investir. Agora, nós estamos começando a poder pular o banco. Ou seja, você, investidor, empresta dinheiro diretamente para a Vale do Rio Doce. O que acontece aqui? Esse intermediário, que é o banco, né, ele ganhava um pedaço da rentabilidade, porque a Vale pagava uma rentabilidade para o banco tirava um pedacinho e passava para vocês. Agora vocês estão podendo atingir diretamente a Vale do Rio Doce. A Vale vai pagar menos juros para pegar o dinheiro emprestado, ou seja, é mais barato para ela se financiar, e vocês, por sua vez, conseguem ganhar um juro maior fazendo esse investimento. O que é muito legal. O que, de uma maneira, vamos dizer, hoje é muito legal da gente ver a parte social do que a gente está fazendo. Quando a gente investe no crédito, a gente está fazendo as empresas captarem recursos mais baratos, a gente está dando emprego, ou seja, é melhor para a economia inteira. Exatamente. E nesse processo, né, de desintermediação de crédito, na verdade, então, o mercado de fundos de crédito privado crescendo, o que acontece é, você tem mais demanda pelos investidores, mais demanda para que novas emissões boas venham ao mercado, a oxigenação dessas próprias carteiras, o crescimento e o desenvolvimento do mercado faz com que também um aspecto bastante interessante que a gente vale ressaltar aqui, tem também melhorado bastante a liquidez desses ativos no mercado, que ainda é uma liquidez em desenvolvimento, né? Mas é uma liquidez que já é bastante diferente de algum tempo atrás. E aí aquele investidor comum, vamos dizer assim, né, que teria poucas opções, ele consegue hoje, através de determinados veículos, né, ter uma cesta, né, um portfólio ali de diversos créditos, tendo um retorno para ele, que isso vai significar melhor liquidez, melhor gestão de risco e, obviamente, mais retorno. E é o que eu digo para eles o tempo todo, para os nossos investidores. Se você vai começar a se aventurar, se aventurar não é a palavra certa, você vai começar num mercado novo,
você pode ir lá e comprar diretamente uma debênture da Vale do Rio Doce, um CRI, qualquer, um CRA de alguma empresa e tal, mas você vai restringir a poucas opções, 3, 4, 5, quem sabe se você tem um pouquinho mais de capital você vai comprar umas 10 opções. Agora, quando você começa, já que você ainda não tem toda essa bagagem de escolher os créditos, e naturalmente vocês vão ter, investindo cada vez mais nisso, o soft start, a maneira de começar ideal é você fazer isso através de um fundo. Porque um fundo, e na verdade já vem a pergunta que eu vou fazer para vocês, quantos créditos diferentes tem um fundo como o fundo de debêntures incentivados de vocês? Os fundos, eles têm em média 60, 70 créditos. Então, tu tá montando, o cara que investe no fundo de vocês, na verdade, está investindo em 70 empresas diferentes. Exatamente. Em diferentes prazos também, acho que completando até a sua fala, um outro fator de investir num fundo que é melhor, é mais cômodo para o cliente, é a liquidez. Sim. Porque você tem vários clientes em diferentes prazos de necessidade dos recursos. Um cliente diretamente, quando ele precisa do recurso, ele vai ter que vender a debênture da Vale, que a gente está citando, um CRI, um CRA, ele vai ter que ir no mercado vender tudo. Como são diferentes clientes em diferentes necessidades, você vai conseguindo... E vocês às vezes não precisam nem vender, né? Porque tem um cliente querendo sair, tem outro querendo entrar, vocês nem vendem o ativo. Exatamente. Um sai pelo outro e vocês não precisam nem vender. Então não tem tanta necessidade de liquidez no final das contas. Exatamente. Então até para um cliente precisar vender a debênture da Vale, ele vai ter que buscar um mercado secundário, vai ter um preço que nem sempre é o melhor para o tamanho do cliente. Mas para um fundo é muito mais fácil isso. Você consegue negociar volumes mais altos, como você mesmo disse. A necessidade de um pode ser o aporte de outro, que a gestão de liquidez é mais fácil, para o cliente é melhor. E é interessante, assim, em mercados mais desenvolvidos, e essa é uma realidade agora brasileira, o mercado de capitais é fonte de recurso importante, é fonte estratégica de recurso, né? O Brasil é um país que sempre trabalhou com um custo de capital muito elevado e que muitas vezes impossibilitava, né, um funding de prazo mais longo. Com a baixa dos juros, né? Até agora nessa recente mudança nossa de panorama político-econômico e tudo, e com algumas restrições que a gente tem do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da situação, inclusive do nosso BNDES e tudo, o mercado de capitais ele passa a ser um pouco meio que única opção, porque, por exemplo, a gente, para falar de um segmento, né? A gente tem infraestrutura como um negócio fundamental. O Brasil tem muito por fazer, mas muito por fazer. Tem muita oportunidade, tem muita taxa interna de retorno super interessante em projetos de infraestrutura. E existe, né, hoje uma condição interessante de que, por exemplo, aquele investidor que investe numa debênture incentivada ou através de um fundo de debênture incentivada, ele está não só fomentando esse investimento brasileiro em infraestrutura, como se valendo disso para si próprio, porque está recebendo o ganho disso, e está investindo, no caso de debênture incentivada, sem imposto de renda, se ele for um investidor pessoa física. Né? Então a gente agora vê também uma questão que eu acho que é uma certa... não deixa de ser um amadurecimento da forma de se enxergar o mercado de capitais, que é aquele mercado de capitais que ele não é necessariamente especulativo do ponto de vista negativo. Sim. Ele pode ser um mercado onde tem especulação, isso é natural, é normal, é até bom, mas é um mercado de capitais também que liga investidores a tomadores de recursos, né, fazendo com que o interesse mútuo, né, a conta feche. No final das contas, né, isso é um negócio que eu falo muito para vocês nas nossas lives, que o mercado de capitais pujante é o que faz uma economia como a americana ser tão forte. Porque o empresário lá, ele consegue captar dinheiro barato. Então você quer fazer um negócio, sempre tem alguém te emprestando dinheiro a custo baixo. E no Brasil esses custos sempre foram muito elevados, é por isso que o brasileiro morre muita empresa no Brasil. A mortalidade é muito alta, porque o custo do dinheiro é muito alto. Exatamente, tem uma questão que é interessante, a gente conversa muito com o management das empresas, a gente se preocupa muito com governança, para entender modelo de negócio. Na média, o executivo brasileiro é muito bom, porque você tem que ser com custo de bom, capital alto, hostil, né? Não, e você com custo de capital alto, carga tributária elevada, logística difícil, uma série de questões,
que são bastante contrárias ao ato de se empreender, né? Ou ao ato de gerir uma empresa com lucro, você não tem muita chance de errar. Você errar com uma taxa de juros de 20% ao ano, de 30% ao ano, de 15% ao ano é uma coisa. Você errar com uma taxa de juros a 3% ao ano, a 2% ao ano é outra. E às vezes tu tem o acionista da empresa pressionando, porque na época de taxa de juros de 20, o cara dizia, olha meu amigo, se você que está gerindo a minha empresa, se você não superar os 20, eu tiro todo o dinheiro daqui e vou para a renda fixa. E o que está acontecendo agora, né? Aquela taxa de juros, né? A gente vê o que aconteceu com a Selic, né? Existe um movimento interessante, a gente acompanha assim, tem um movimento altista de juros do ponto de vista global, vamos dizer, a política, ela passa de uma matriz mais monetária para fiscal, né? Agora com o Trump, até com uma condição que a gente julga que é produtiva, porque ela muda um pouco a fórmula da engrenagem e ela desata algumas bolhas também que estavam excessivamente longas se formando, do ponto de vista de excesso de liquidez, por exemplo. Mas se a gente pegar que mesmo os juros norte-americanos e consequentemente globais subindo um pouquinho, a gente ainda tem uma situação relativa de juros globais ainda baixos, né, em termos e a gente ainda tem um diferencial no Brasil, né? E tem um diferencial no Brasil importante, e tem uma questão, sobretudo agora, né, aonde a gente está no mercado onde é lógico que o Brasil tem seus desafios e a coisa não vai ser fácil, você tem uma série de desafios aí, principalmente fiscais, né, numa agenda aí de reforma de previdência, de outros desafios que a gente tem para desatar realmente o crescimento. Agora, o fato é que a gente está agora num ambiente de expectativa muito mais construtivo, uma percepção de condução, vamos dizer, mais responsável, e isso acaba possibilitando que aquela taxa longa seja uma taxa mais razoável e que, por consequência, o investidor vai ter que tomar risco, porque sem tomar risco não tem retorno mais. Então, é uma questão assim, aquele investidor que era um investidor vamos dizer, de tesouro direto, aquele investidor de poupança, aquele ninguém diretor... mudava seus investimentos, porque era tão simples você comprar tesouro, era tão simples você comprar um CDB de 100 do CDI e ganhar 14, 15, 16, ganhar 6 acima da inflação, 7 acima da... Não precisa fazer muita coisa. Né? Agora, para você ter um diferencial acima da inflação interessante, você vai ser obrigado a ser um pouquinho mais sofisticado nos seus investimentos. Vai sofisticando. Né? E as próprias opções de investimento aos investidores, né? Eu sou de 74, eu me lembro muito na época de estudante, até na época do início profissional, você tinha poucas opções para investir. Né? Você teve a época do overnight, do boi gordo, você tinha CDB, você tinha ação, poucas empresas ali, e vamos lembrar de mais uma, duas coisas, acabou. Né? Hoje, o que aconteceu? O mercado cresceu, sofisticou, ampliou, mas o investidor ele não conseguiu ter a velocidade do mercado. Então, uma questão interessante, né? No nosso caso, que a expertise da DLM realmente está em renda fixa, crédito privado, mas você tem ótimos gestores também, macro, de renda variável, de outras classes, né? Que vão ali produzindo, cada um no seu quadrado, resultados diferenciados em abordagens que são cada vez mais específicas e cada vez mais aprofundadas, mais sofisticadas. Né? Aqui na DLM, um trabalho que a gente vem fazendo aí há bastante tempo, vem sendo um trabalho de estar mais ativo aqui no secundário, nas estratégias que a gente faz alguma coisa de arbitragem, com termo e tudo, combinando ali, né, estratégia de geração de alfa, todo um trabalho, né, de tentar trazer para os investidores um retorno ótimo, mas que principalmente signifique que ele vai ter, vamos dizer, um retorno que o objetivo é estar no primeiro quartil. Porque no nosso caso, crédito, a regra número 1 não é ganhar dinheiro, é não perder. Não perder é 1. Depois eu vou ter, desde que eu não perca, o melhor resultado. E aí a gente tem uma série de questões de como é que você vai oxigenando a carteira, reequilibrando, fazendo uma gestão de duration, dos nomes e tudo que é feito aqui, né, por toda a equipe, que acaba trazendo esse resultado na forma de consistência. Né? E é muito legal essa mudança no mercado. Eu fico feliz que o meu trabalho hoje em dia
é mostrar para vocês que existem profissionais como esses e mostrar para vocês que existem fundos de investimentos com essa sofisticação, etc e tal, e ver esse movimento acontecer no mercado, né? Há 10 anos atrás, provavelmente os clientes que tinham dinheiro nos fundos de vocês eram caras com mais de 1, 2, 3 milhões de reais. Hoje em dia, vocês devem ter ticket lá de 5 mil reais, né? Por quê? Porque as pessoas estão começando a entender, estão começando a conhecer, estão começando a ver valor, e estão começando a se sentir seguras para investir nesses fundos que até então eram considerados mega sofisticados, né? Para investidores muito qualificados, e agora o mercado, todo mundo tem acesso a esse tipo de investimentos, e isso vai trazer a longo prazo um crescimento muito legal para o Brasil, eu tenho certeza disso. É isso aí. Sem dúvida. E são processos sofisticados, o que está aqui por trás, mas que são democráticos, né? Qualquer investidor, como você diz, 5 mil, R$1.000 tem acesso, mas por trás tem uma equipe que faz um processo bastante sofisticado, bastante detalhado, para poder diferenciar as boas oportunidades do que não é tão bom. Então, resumindo, pessoal, o que eles fazem aqui dentro? O que é essa sofisticação? É pegar o dinheiro de vocês, de emprestar ele para 60 empresas diferentes, e eles vão lá entender o balanço da empresa, eles têm condição de pagar, não têm condição de pagar, como que eles vão pagar, de que jeito, para que prazo dá para emprestar para essa empresa, para essa mais longo, para essa mais curto, essa empresa vai pagar mais fácil, essa empresa tem que pagar um juro maior, essa aqui um menor. Então, eles fazem toda essa curadoria de cuidar para quem está emprestando o dinheiro que é de vocês. Exatamente. A empresa é boa, mas a taxa que ela está pagando é justa. Esse é um trabalho que a gente faz, né, para achar as melhores oportunidades, os melhores investimentos para os clientes, os cotistas. Até puxando um gancho para você continuar explorando isso é muito interessante, né? Nós, toda a equipe que está ali dentro, a gente tem um trabalho de analisar balanço, de visitar a empresa, de analisar a estrutura de garantia e de também preocupar com precificação, né? Que qual é a taxa certa para cada exatamente identificar se você está na taxa certa, porque não importa você estar só no título adequado, você tem que estar num título aonde você desejavelmente tenha upside, do ponto de vista de ganho de percepção do mercado em relação àquele risco em específico, né? Se você tem um ativo que está lá te rendendo juros e tudo, mas ele vai ter uma perda do ponto de vista de valor, porque amanhã vai ter que pagar mais juros de percepção, isso é ruim. E aí o que a gente faz, na verdade? Eu vou deixar o Marcelo explicar um pouco melhor isso aí. A gente faz todo um trabalho também de oxigenação, de gestão de mercado secundário, não para, vamos dizer assim, dar liquidez no que a gente não gosta, mas do ponto de vista de otimizar a carteira, para que a gente tenha toda uma oxigenação, olhando tanto o panorama macroeconômico como a questão micro dos ativos, em relação aos ativos que a gente quer ter, né? E que melhor remunera o fundo do ponto de vista de retorno ao risco. Bacana. Não, isso é importante, porque a gente faz dentro desses exercícios, até para tentar ilustrar, simplificar um pouco. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender melhor. A gente está olhando a empresa, ela vem com emissão, a gente vê se a empresa é boa, faz todo esse serviço de analisar quem está tocando a empresa, quem que é o dono, que é quem paga no final, as projeções, a gente vê como que vai ser o futuro, entender aquele mercado. Se o Brasil der errado, né, porque no Brasil a gente tem que sempre trabalhar nesse plano, né? Com essa hipótese. Essa hipótese, o que acontece com a empresa? Variamos, fazemos uma alocação, um investimento, se o nosso comitê aprovar, a equipe aprovar. E aí, por algum motivo, o mercado ficou mais otimista com a empresa, e no mercado secundário, onde que os fundos negociam entre eles ou com pessoas, a taxa diminui. A gente avalia se ainda é a taxa justa, se ainda está no preço legal. Para quem não entende bem esse processo, quiser procurar um vídeo sobre marcação a mercado, que a gente já fez sobre isso, vocês vão entender essa questão da taxa diminuir e o preço do título aumentar. Legal. Só dando o parênteses aqui para o pessoal poder pesquisar depois. Legal. E a gente faz um exercício. Essa empresa é ótima, vai precisar fazer um investimento ano que vem, vai precisar captar mais 1 bilhão. Ela vai captar 1 bilhão nessa taxa que está negociando? Olha, acredito que não. Então a gente vende
e espera uma nova oportunidade. Então é um exercício diário, contínuo, o tempo todo a gente está não depois só que compra o crédito, depois que empresta o dinheiro, não acabou. Não acabou.